Boa tarde a todas as companheiras e companheiros. Eu só fazer um registro, me parece extremamente oportuno e feliz essa iniciativa da Lei do Livro, num contexto que nós precisamos mais de reflexão, muita programação e capacidade de produzir pensamento contra-hegemônico, para responder a uma conjuntura que, embora nos entusiasme, digamos, pela natureza dos processos que ocorrem na região, são uma conjuntura extremamente desafiadora. Eu queria tratar do tema participação da sociedade civil nos processos de integração, tarefas pendentes, tal como está proposto no programa, desde uma perspectiva, digamos, de uma experimentação democrática, vou chamar assim para não falar de uma perspectiva democrática ou republicana, estrito senso. Em primeiro lugar, reconhecendo que a experiência democrática em processo de integração, são normalmente experiências têm sido experiências, digamos, muito insuficientes. O próprio processo da União Europeia, e eu retorno a isso em seguida, é uma demonstração disto. A experiência do NAFTA também demonstra um absoluto déficit democrático. A ALCA nem se fala do processo de discussão da ALCA, que ele assumiu caráter de processo de negociação clandestino, embora decidisse simplesmente a totalidade dos aspectos que interessam a vida das sociedades nacionais. O tema da União Europeia hoje, talvez ele mereça, ele é até bastante oportuno para nós podemos examinar, que ele traduz o estatuto, digamos, não democrático daquela comunidade de nações. A resolução, pelo menos até onde estamos acompanhando, da condução dos assuntos da crise, ela é demonstrativa da falência de um ideal democrático na formação da União Europeia. A Troika substituiu todas as instituições, o Parlamento, a Comissão Europeia. A própria Comissão Europeia está tendo um certo protagonismo, juntamente com o Banco Central e Europeu, com o FMI, mas é bastante evidenciado que, apesar das manifestações de resistências nacionais, apesar dos parlamentos nacionais, apesar do Parlamento Europeu, todas as resoluções, todas as decisões passaram por cima dessas instituições. E o resultado a gente viu qual foi: a desconstituição de direitos consagrados, a destruição do Estado do Bem-Estar Social, em nome da austeridade e em nome da recuperação da capacidade financeira dos próprios setores geradores da crise, capital financeiro internacional. O debate, a discussão, digamos, sobre o déficit democrático, ela é clássica nas arenas tanto políticas quanto acadêmicas da União Europeia. É muito comum se discutir o que é considerado uma tecnocracia, acima dos partidos políticos, acima das instituições, acima das políticas comunitárias, que são os assim chamados eurocratas, ou uma eurocracia. Essa realidade da União Europeia, essa experiência da União Europeia, eu acredito que ela não se distinga muito da realidade que nós vivenciamos no contexto do próprio Mercosul, e eu falo desde um lugar onde eu digamos, tenho tido o privilégio de entender, conhecer, ler, estudar e ter tido a oportunidade de frequentar determinados âmbitos, estranho a uma tradição que eu sempre tenho trabalhado, não pertenço ao mundo diplomático, mas então, desde esse lugar eu tenho podido, digamos, aprender um conjunto dessa realidade e talvez podido refletir um pouco mais sobre isso. O primeiro aspecto da insuficiência democrática do Mercosul, que pode ser traduzida na dissonância que existe entre o estágio atual da implementação das políticas comunitárias e a natureza dos processos nacionais. Guardadas todas as contradições, limites e singularidades em cada um dos processos nacionais, nós podemos aqui ter apreciações diferenciadas sobre se são progressistas, são de esquerda, são pós-neoliberais, etc. Mas o fato é que a natureza desses processos nacionais ela não guarda coerência com o que é produzido no âmbito regional comunitário.
se percebe uma enorme dissonância, né, entre o que evocam, né, os presidentes e as presidentes e o que os níveis negociadores do Mercosul conseguem concretizar em termos de políticas e projetos comunitários. Evidentemente que há um conjunto de avanços importantes desde 2003 e 2005, sobretudo a partir do rechaço da ALCA e a priorização que o Brasil passou a dar na relação mais coordenada com a Argentina e a opção estratégica Mercosul enquanto, digamos, um espaço pré-figurador da União Sul-Americana. Isto deu uma qualidade distinta para o Mercosul. O conjunto de instituições foram criadas, o FOSEM, que é um poderoso instrumento de superação, ou pelo menos redução das assimetrias e desigualdades, foi instituído, está funcionando, é uma experiência pioneira, sui generis no mundo, não existe equivalência da experiência. Foi criado o Instituto Social do Mercosul, Estatuto de Cidadania com prazo para implementação, Plano Estratégico de Ação Social, um conjunto de iniciativas importantes. Mas do ponto de vista substantivo, né, e aí eu entro no segundo componente dessa, digamos, insuficiência democrática, do ponto de vista substantivo da economia, né, o Mercosul segue rigorosamente idêntico ao Mercosul que nós conhecemos quando ele foi concebido durante o auge do período neoliberal em 91. Nós temos um comércio, né, que cresceu exponencialmente, isso é inegável. Ele passou de praticamente 5 bilhões de dólares anuais para algo ao redor de 50 bilhões de dólares anuais. O crescimento multiplicou por 10 esse comércio. É um comércio de qualidade distinta, é verdade, porque é um comércio de manufaturados e, portanto, de valor agregado. Inversamente à relação comercial que a região tem com o resto do mundo, que é 85% de produtos primários, como já tinha comentado aqui, e 15% manufaturados. Mas que comércio é esse? Esse é um comércio realizado por transnacionais, né? Cerca de 60% a 70% desse comércio ele é controlado por um único setor, que é o setor automotivo. O setor automotivo responde por 70% desse comércio, ou seja, 35 bilhões de dólares anuais. Outra parcela importante são o setor de autopartes, autopeças, né, que é um setor, digamos, aderido ao setor automotivo. E, finalmente, ao redor de uns 20, 25% é compreendido por um comércio de setores não concorrenciais, também um comércio monopolizado, monopólico e oligopólico. Por que eu digo isto como uma variante de uma visão, digamos, democrática comprometida? Porque um comércio produz renda, ele produz oportunidades e produz benefícios. Esta equação dentro do Mercosul, ela reflete no seu elemento substantivo, que é a possibilidade de que uma comunidade de nações se reflita numa melhora real da vida das pessoas. Ela poderia estar sendo concretizada a partir de uma oportunidade real de se disputar a renda que é gerada nesse comércio. Quando o Eduardo nos falou hoje pela manhã, em que eu fui interrompido na minha tentativa de dialogar com ele, eu diria que pertinazmente a Yara cumpriu a função dela, mas quando ele disse que o sistema de moedas locais não pode funcionar porque a Argentina não quer, não é porque a Argentina não quer, é porque as transnacionais não querem. A indústria transnacional, que coordena o transnacional do setor automotivo, que coordena, né, esse comércio interregional, ela em 2011, somente no Brasil, ela transferiu para o norte, ou seja, Estados Unidos, Japão e Coreia e Europa, 6 bilhões de dólares. É evidente que este excedente do comércio local não pode ser convertido em moeda local, porque esse é o excedente que é transferido para as matrizes, subvencionar a crise a partir daqui. O que eu quero dizer com isto? Que isto é, de fato, um elemento democrático crucial, é renda pública que está sendo gerada, ou renda oportunizada por um espaço público que é o Mercosul. Então, esse é o primeiro aspecto, digamos, de uma insuficiência democrática. O segundo aspecto que se traduz, permita-me antes, esse comércio que eu estou me referindo, ele é um comércio administrado. Ele é um comércio realizado intrafirmas, eu acho que a Suzana mencionou isso, intragrupos, não sei se é o mesmo sentido. É um comércio intrafirmas, né? Então a General Motors se coordena com a General Motors do Brasil, a Ford, a Fiat e assim vai, né? Então eu acho que a administração comercial numa integração ela é positiva, ela é benéfica,
o livre comércio, a falácia do livre comércio, é um fator desintegrador, porque eles partem sempre de bases muito diferenciadas, muito desiguais, muito assimétricas. Então, a administração do comércio, ótimo, eu acho que é uma virtude do Mercosul. O tema é para quem se administra esse comércio. Eu queria saber se alguém de vocês dessa mesa conhece algum produtor de móveis, por exemplo, que gere 40, 50 empregos, né? Qualquer setor das economias locais ou regionais. Vocês conhecem algum empresário, algum trabalhador? Provavelmente ninguém aqui conheça algum exportador de móveis no Mercosul, ou de qualquer outro ramo. Segundo tema, do ponto de vista institucional, o Mercosul também reflete uma insuficiência democrática importante. Ele é constituído por 3 instâncias decisórias, que são as instâncias genuínas ainda do Tratado de Assunção, Comissão do Comércio do Mercosul, Grupo do Mercado Comum e Conselho do Mercado Comum. As 2 primeiras esferas são constituídas por diplomatas e economistas, e a terceira por ministros de Economia e ministros de Relações Exteriores. Evidentemente que é uma estrutura minimalista, minúscula, né? A própria Secretaria do Mercosul ela tem um papel, digamos, pouco substantivo, ou nada substantivo, né? Todas as instituições são instituições que foram concebidas e forjadas, talvez o Arthur, que tenha sido, digamos, um militante permanente através do movimento sindical em defesa do Mercosul, testemunham isto, que a arquitetura institucional do Mercosul ela respondeu muito mais a pressões do que propriamente a uma concepção, né, estratégica dentro do bloco. Isso reflete esse minimalismo institucional. Por um lado, ele pode ser decorrência, não quero estabelecer uma relação essencial, mas pode ser uma decorrência dessa ideia de Estado mínimo dos 90. A função estatal é puramente de facilitar a coordenação dos interesses privados, e ponto. Mas também reflete uma circunscrição do espaço de formulação das políticas em âmbitos muito restritos, né, que são econômico-cêntricos ou diplomático-cêntricos, ponto. Para dar um exemplo para vocês, o ministro de Estado, qualquer Estado, que produz política pública nacional, que, portanto, pode ser transladada com a política pública comunitária, que é responsável, né, pela formulação da sua área, né, por um programa setorial, por uma visão da sua tarefa institucional, tem um orçamento e tem uma base social para responder, e tem uma presidente ou presidente para prestar contas, ele, quando senta e se reúne com seus homólogos, ele não delibera. A decisão que os 4 ministros de Estado ou 5 ministros de Estado venham a tomar sobre uma determinada política comunitária, ela não se converte em política comunitária. Ela é elevada, essa expressão, ela é submetida ou ao Grupo do Mercado Comum ou ao Conselho do Mercado Comum para ser aprovada. Evidentemente que isso retira muito da substância sobre a qual o Mercosul formula suas políticas e, sobretudo, enfraquece a possibilidade de constituição de espaços reais de expressão da sociedade civil, na disputa, né, dos recursos públicos que serão empregados numa determinada política comunitária. Nós temos uma acumulação importante, sobretudo no Brasil, das conferências temáticas setoriais, dos conselhos deliberativos, etc., etc., né, que são referências importantes que poderiam, digamos, nos orientar em relação a algumas iniciativas experimentais que poderia adotar. A terceira dimensão desta, digamos, suficiência democrática está no terreno da política. Né? E eu digo isto no terreno da política, no sentido que inexistem a política, ela é, digamos, uma disciplina alheia ao processo do Mercosul, né? Porque as próprias discussões ou os procedimentos, né, das relações econômico-comerciais substituem a necessidade de se constituir uma arena pública de expressão dos conflitos e disputa legítima dos interesses. Isso se traduz, do ponto de vista, inclusive, econômico, na ausência de um projeto de economia política para a região. Né? Uma ideia, mais do que relações econômicas ou comerciais, mas a ideia de modelos alternativos, né? De uma estratégia de desenvolvimento sustentável que responda ao desafio de se constituir uma complementariedade econômica, os instrumentos de regulação e controle financeiro,
né, e as opções que se faz de qual modelo econômico que seja capaz de melhor traduzir, né, a possibilidade de se gerar renda, trabalho, emprego e melhorar a vida das pessoas. Então, para mim, esse componente, digamos, da ausência da política, em certo sentido, inviabiliza a própria economia. Não existe uma visão de economia política regional. E, finalmente, né, quarto aspecto que eu mencionaria, que é do ponto de vista da sociedade, que é a ausência, não é, de espaços de deliberação pública. Nós não temos, né, salvo o que, do meu ponto de vista, não é exatamente uma referência importante, um avanço, mas não traduz uma ideia democrática, que são as cúpulas sociais, que são realizadas simultaneamente, os encontros de chefes de Estado, a cada 6 meses. Esse é o único espaço, um fórum consultivo econômico-social, mas é o único espaço que congrega a assim chamada sociedade civil, e de maneira muito limitada, muito restrita, e uma participação meramente, né, digamos, formal, de quase uma pantomima, perdão aqui, Arthur, mas que se reúne, né, apresenta um documento, leva aos presidentes e nos próximos 6 meses se organiza novamente. O Parlamento do Mercosul, que não está ainda em vigência, mas está em funcionamento, porque depende da nomeação, da eleição dos parlamentares especificamente eleitos para esse fim, ele ainda assim não será uma instituição com poder deliberativo. O Parlamento é uma instância puramente consultiva dentro do Mercosul. Eu menciono esses aspectos, né, porque estamos aqui num ambiente de companheiros que produzem teorias, conceitos, né, já vou encerrando, e que organizam consciências, iniciativas políticas importantes, e é com esta, digamos, perspectiva que eu trago essas considerações, digamos, sem qualquer redutividade de apreciação, né, porque eu acho uma questão nossa aqui de honestidade intelectual, de projetar onde nós estamos, quais são os desafios e as tarefas, e eu acredito que esta realidade do Mercosul, e o Mercosul não se trata de uma eleição puramente formal, o Mercosul cumpre, seja no contexto da política externa contemporânea, que megablocos conformam as possibilidades de uma representação, né, e de presença no debate público internacional do sistema de nações, seja porque nós estamos num período de crise extraordinária, né, que a conformação do Mercosul, né, a própria existência do bloco, tem demonstrado que boa parte das políticas que estão sendo implementadas nacionalmente, elas, por terem amparo na comunidade dos países da região, elas exponenciam as possibilidades de defesa e de proteção das conquistas havidas na região nos últimos 10 anos. Né? E, além disso, obviamente, o avanço do Mercosul enquanto elemento estratégico para resistir às insistentes perfurações que a América do Sul sofre, e o Acordo Pacífico é prova disso, é um elemento fundamental, estratégico no jogo geopolítico internacional para diminuir, digamos, a capacidade, né, sobretudo que os Estados Unidos têm, de impor, né, as suas políticas, sobretudo quando ele volta seus olhos também novamente para nós e para o Pacífico. Importante a gente saber disso, que do meu ponto de vista, se nós não encararmos o tema democrático dentro do Mercosul, nós não estaremos colaborando com a ideia de se fortalecer, de conferir a ele a legitimidade, né, e a legitimidade das suas políticas, das suas instituições, perante o conjunto das nossas sociedades nacionais. É isso. Coloco à disposição do debate. Obrigado. Obrigado, Jefferson. E eu passo na sequência a Fátima Bento.